Então, vamos lá. Olá, esse é o Samurai Berserk Podcast. Meu nome é Rodrigo. Sou Calu. E hoje vamos comentar o capítulo 859 de One Piece, o plano de assassinato da Yonkou. Bom, o capítulo ele contou basicamente todo o plano que o Capone tem para matar a Big Mom na festa do chá que vai selar o casamento do Sanji e da Pudding, né? Ele conta pro Luffy e o resto dos Mugiwaras que eles vão usar uma arma chamada KX Launcher, uma espécie de lança-míssil com balas de veneno criadas com o veneno do César, né? Como a Big Mom tem uma pele impenetrável, o plano do Capone é pegá-la desprevenida usando o único ponto fraco conhecido, destruir o retrato de uma mulher chamada Mãe Caramelo, que eu acho que nunca foi mencionado antes, mas beleza. Em uma festa de chá do passado, ele conta, né, que esse porta-retrato já foi a causa de um surto da Big Mom, que enlouqueceu depois que quebraram o retrato, né, trincaram ele, e que fez ela soltar um grito estridente, e até esse grito, né, que ela solta, mistura até hack dela e tudo mais, um negócio, tipo, destruidor. Mas ela fica vulnerável nesse momento, né. Assim, eles vão ter 5 segundos para tentar matar ela antes que eles sejam descobertos ali na festa do chá e consigam escapar com vida, né, usando a Brilhe de fuga, né, o mundo dos espelhos. O Luffy acaba meio que aceitando ser a isca do plano, né, com a intenção de fazer uma aparição engraçada, né, como ele falou. Aí teve toda essa discussão, o capítulo basicamente foi isso. Aí lá no finalzinho teve algumas páginas com algumas horas após o encontro e com o pessoal lá do castelo da Big Mom finalmente acordando, né? Os Smokes, a Big Mom acordando e começando a se arrumar pro evento e tudo mais. A Big Mom vendo que o Brook tava morto, né? Ela não percebeu que era um boneco. Aí ela, tipo, como ela tá tão feliz que o casamento vai acontecer, ela nem liga e joga pra fora o boneco, né? E no final a Pudding diz que como vai ser um saco ter que matar o Sanji e a família e ainda ter que apagar a memória de uma galera para que ela fique em paz depois do casamento, né? Terminando o capítulo com aquela cara, tipo, a cara mais de cínica possível, assim. Eu lembro, eu terminei de ler o capítulo, eu fui direto escrever cínica nos meus comentários, assim, né? Então, foi basicamente isso o capítulo. O que você achou, Calu? Ó, vamos lá. Pra começar, assim, eu já tô cansado, começando a cansar dessa enrolação. Toda vez. E assim, toda vez eu tô achando que vai, chega nessa hora e fica só enrolando. Esse capítulo pra mim foi pura enrolação. Começou com a enrolaçãozinha lá, quando eles discutindo o que vão fazer. Mas, tipo, não começaram a fazer nada, sabe? Tipo, a gente vai atingir uma Big Mom com o poder. Mas tem revelado uma nova fraqueza da Big Mom, né? E contando lá da foto da Mamãe Caramelo. Que o que dá pra fazer é pra gente ficar especulando, né? Quem que é essa pessoa. Mas mesmo assim, mas tem revelado isso, o capítulo pra mim foi uma enrolação danada. Você não achou que foi enrolação também? Eu, assim, na verdade, tipo, quando você tem que contar o negócio, é inevitável, entendeu? Então, tipo, aqui, se fosse um plano simples, se fosse um plano que, sei lá, fosse simplesmente ir lá e tivesse, um lance de surpresa, e aí depois eles atacassem e tudo mais, eu acho que tudo bem pular essa parte e ir direto pro casamento. Só que o problema é que acho que basicamente dois, assim, do plano dele, que devia ser informado pro leitor antes, né? Um que era esse negócio da arma, né? Estabelecer essa arma como um negócio, tipo, que seria, tipo, a única forma de afetar a Big Mom, essa arma que mistura o veneno do César com um negócio bélico, né, do Capone. Então, assim, tipo, se simplesmente aparecesse, ia ficar meio, tipo, que merda é essa na hora da luta. E outra coisa é essa, a Mãe Caramelo, que, assim, eu até, na verdade, assim, pra justificar a existência do capítulo, foi importante. Mas dentro do contexto geral, eu achei meio, assim, forçado essa Além de forçado, depois dessa parte que ela explica quem é a mamãe, que ela explica que tem essa fraqueza deles, ela explica o plano deles, mais da metade do capítulo é só enrolação, mostrando, tipo, eles estão se trocando por casamento, sabe? Você gastou mais da metade de um capítulo só mostrando o povo, tipo, se trocando. Não aconteceu absolutamente nada.
Não, na verdade, não, discordo. É porque, tipo, foram basicamente 13 páginas. Assim, se a gente for literal, não é metade do capítulo, né? É bem no finalzinho que mostra. Eu acho que, assim, foi interessante até acabar com esse pulo temporal, porque aí você vê que realmente agora já não tem mais jeito. Agora vai começar, na verdade já está, tipo, indo, né? A Pudding, por Mas exemplo, já tá arrumada. A gente tá com esse papo de que não tem mais jeito, que Não. agora vai há muito tempo. Não, agora vai em termos de, tipo, adiantar o tempo, mas agora, tipo, chegou no momento do casamento, porque no capítulo anterior teve um lance da contagem regressiva, de, faltam 3 horas, faltam 2 horas e meia e tudo mais, e agora a gente tem um feedback de que, tipo, chegou o momento, entendeu? Tipo, na hora da reunião tava faltando mais ou menos 2 horas. E aí, agora chegou, tipo, com esse pequeno pulo no finalzinho do capítulo, deles acordando e tudo mais, agora, tipo, não há tempo mais, assim. Eu acho que, assim, eu tava falando com alguém sobre quanto tempo ainda ia durar esse arco, e eu ainda acho que, assim, vão ser uns bons 7 capítulos ainda, até o fechamento total desse arco, vai ainda durar um pouco, porque lógico, você tem todo o preparo, você tem a parte dos convidados chegando, tal, acho que nem seja uma parte meio rápida, assim, com uma voz em off, né, daqueles quadros que ele vai narrando o que tá acontecendo, vai 1, 2 páginas, mas tem que, tipo, criar o setup, né, tipo, tem que criar o cenário todo pro momento, e até chegar na própria momento de atacar, né, os Mugiwaras atacarem mesmo, porque eu até tava vendo com esse plano. Voltando para a parte da organização do plano, eu gostei, eu gosto quando tem todo esse preparo de um plano, assim, né, como se fosse um heist, né, como se fosse aqueles planos de filme de roubo de banco, assim, né. Você acha que o plano deles vai dar certo? Então, aí realmente eu não vou saber. A Brilli, ela ficou, assim, né, acabou, assim, a reunião e ela querendo avisar a Mama, né? Então, tipo, talvez aí ela crie alguma porcaria aí pro plano deles que vai acabar atrapalhando no momento da ação mesmo. Mas eu acho que, por exemplo, o Oda colocar 3 mísseis, né, pra atirar, já significa que eu acho que, assim, tipo, ou os 3 vão ser úteis de alguma forma. Eu acho que ou só o último vai acertar ela, porque lembrando, né, ela tem aqueles 2 comparsas dela, né, a nuvenzinha e o sol, pode ser que, tipo, o Prometheus e os Zeus, né, eles podem, sei lá, tentar aí defender ela na hora, aí gasta 2 balas, aí só chega na última e tudo mais, assim, vão ser 5 segundos, né, parece, que eles vão ter pra conseguir atacar ela. E, tipo, isso me lembrou, assim, eu fico imaginando como vai ser o capítulo de ação deles. Isso me lembrou um pouco aquele capítulo do Sop em Dressrosa, que quase o capítulo inteiro tipo, ele, assim, são questões de segundos dele tentando atirar, né, do outro lado do prédio, aí ele vendo a mira e vendo, tipo, a posição né, o vento, o negócio. Você lembra desse capítulo que tipo, que ele vai tentar acertar do outro lado? E eu acho que tipo, vai ser meio que isso, vai ser tipo um capítulo inteiro nos 5 segundos, sabe? Ia ser interessante se fosse isso. Sei lá, se o capítulo se chamar 5 segundos, e aí o capítulo inteiro fosse tipo todo os 5 segundos em câmera lenta de cada um dos integrantes desse plano fazendo ações exatamente para tentar alcançar a Big Mom. Assim, aí no final, ou eles não conseguem, ou eles conseguem, enfim, eu não sei qual que vai ser o final disso. Mas assim, tipo, eu achei um plano interessante. Eu só realmente não gostei muito da fraqueza em si da Big Mom, que eu acho que foi um pouco assim, né? Não é exatamente um Deus Ex Machina, mas assim, é um negócio meio forçado, assim, na minha opinião. Tipo, até um poder mirabolante que é o da Big Mom, assim, né? A natureza dela já é meio mirabolante. Eu achei, tipo, que devia ter pelo menos sido mencionado um pouco esse negócio da Mãe Caramelo. Eu sinceramente, não lembro de nenhum momento eles terem falado disso, ou a dela ter falado disso. A gente sempre teve uma noção de que ela tinha uma treta com os gigantes, que ela tem esse negócio dos poderes das almas, mas assim, Mãe Caramelo, pra mim, só significa assim, tipo, a coisa que provavelmente é que, sei lá, seria a mãe dela, né? Não sei, tipo, ou alguém
acima dela, talvez, não sei. Mas, assim, então eu fico pensando, tipo, podia ter sido apresentado um pouco antes, mas isso meio que também justifica a existência desse capítulo, porque no começo eu até falei, putz, ainda vai ter todo esse preparo e tal, mas assim, se eles não... é um plano tão complexo que o Oda tinha que explicar isso, porque senão realmente ia ficar... Se passasse deles sentados conversando com o Capone, vamos falar do plano para começar o casamento e eles fazendo tudo isso sem o leitor não ter ideia, ou na verdade um empata foda maior, que é tipo, chegasse na hora do casamento, chegasse no momento, eles dessem um flashback mostrando o plano do Capone, entendeu? Contando esse meu merda. Ia ficar mais merda ainda. Então eu acho que, tipo, cronologicamente faz mais sentido, entendeu? O plano complexo dele, assim, também me causa um pouco de dúvida, porque assim, se você for parar pra pensar, o plano dele basicamente depende só da foto. Supondo que no dê certo eles morram. Então assim, meio que já dá pra saber, sabe, tipo, o plano dele tipo, tem que dar certo, sabe, na minha cabeça, porque tipo, se der errado, morrem. A menos que aconteça, sabe, uma pessoa, tipo, sabe, apareça, um Mihawk, pra alguém importante aparece, assim. Mas acho que não vai acontecer. Eu acho que vai dar certo mesmo, sabe? Pode ser alguma coisa que não aconteça conforme os planos dele. Na verdade, tipo, isso é natural de uma história, né? De um plano não ir muito, muito certo. Mas esse negócio do retrato dessa mãe caramelo, eu fiquei também tipo, pensando, sei lá, é uma questão dela ver uma imagem, né? Refletida. Aí pode ter a ver alguma coisa com a Brilli também, sabe? Ela, tipo, se não tiver o retrato lá, o que eles vão fazer? Eles vão tentar emular o negócio, sabe? Eles vão ter que conhecer, na verdade, o rosto dessa mãe caramelo. Ou pode vir aquelas coincidências, tipo, a mãe caramelo era igualzinha ao Chopper. Aí eles botam o Chopper ali, tipo, porra, mãe caramelo, sabe aquela coisa de, tipo, coincidências, assim? Então, assim, tipo, eu só tô especulando aqui, mas, assim, eu acho que foi importante no final das contas esse capítulo pra gente conhecer, estabelecer isso tudo e meio que ver que assim, né, essa aliança ela realmente foi feita exclusivamente para esse momento. Ela não vai se estender, tipo, o César quer sair dali, o Capone quer sair dali, tipo, quando acabar... já conseguiu estabelecer que depois do plano, vai cada um pro seu lado, sem... Cada um pro seu lado. Então, assim, é interessante, eu acho que pra One Piece, como eu já falei nos últimos capítulos, tipo, é legal essa dinâmica entre os piratas, que eu acho que quase nenhuma vez a gente viu de outros piratas, assim, meio que tem essa dinâmica. O que o LoL teve com o Luffy era mais um companheirismo, assim, né? Não era exatamente um negócio de interesses, como tá sendo agora. Então, assim, tipo, eu gostei dessa ideia do plano. E o final eu acho importante exatamente pelo que eu falei. Tipo, se o capítulo terminasse com ainda eles dentro da sala e o tempo da história ainda tivesse ali, daria vazão ainda para que, tipo, no próximo eles enrolassem mais ainda. Então, tipo, aqui estabelece assim, começou o casamento, é lógico. Não vai, tipo, no próximo capítulo já não vai começar o plano, nossa, já temos 5 segundos. Não. Eu acho que toda a parte do casamento, né, na verdade da festa do chá, vai durar aí alguns capítulos, uns 5, 6, né, para ter todo o cenário construído e tudo mais. O Oda, ele assim, engraçado que em alguns momentos ele dá uns pulos, né, temporais para adiantar a história, mas em algumas horas ele dá uma diminuída no ritmo para exatamente contar passo a passo do que tá acontecendo. Eu acho que, tipo, nos últimos capítulos a gente tá vendo um pouco isso, assim, tipo, tirando os saltos temporais, mas assim, nas cenas em si, na exposição das cenas, ele tá desenvolvendo bastante, assim, tipo, cada momento, cada diálogo e tal, pra quando chegar no momento ser impactante. Por exemplo, tipo, o Luffy falando que ele vai chegar de uma forma surpreendente, né? Engraçada, como ele diz. Eu espero que seja mesmo, né? Porque agora a gente tem uma expectativa aí, né? A gente tem uma expectativa de ou rir com o momento que ele chegar, ou de, tipo, nos surpreender, né? Então, assim, eu espero que o Oda consiga entregar isso que ele tá prometendo, né? Porque se o Luffy não tivesse falado e ele chegasse de qualquer jeito, a gente ia falar, ok e tal, né? Mas agora ele tá prometendo, né? O Luffy tá prometendo que vai ser engraçado, que vai ser, tipo, interessante, que ele quer fazer isso exatamente para entrar de uma forma interessante. Eu não sei o que é. Ele vai de cosplay de Sandy, ele vai
Ele vai de palhaço, vai de Mas, ó, Alice, não sei, entendeu? com toda essa explicação que você deu, que nota você dá pra esse capítulo? Então, eu achei assim um bom capítulo de preparação, né? E esse foi literalmente, eu acho que foi um dos capítulos mais literais desse termo preparação, porque eles estão preparando um plano. Então, assim, né? Eu achei, crucial pro plano deles ter esse capítulo e que deu espaço no final para mostrar os preparativos pro evento e, né, começar realmente a chegar nele, né? Então, assim, não me incomodou o ritmo. Talvez outras pessoas falem, pô, não chegou ainda, tal. Mas eu acho que foi importante no final das contas. Então, assim, no geral, eu achei um bom capítulo. Daria um 8, mais ou menos, pro capítulo. E você? Ah, eu dou 7, assim, 7? bem dado ainda, porque assim, o começo do capítulo, tipo, esse monte de coisas e aspectos, assim, que você viu, assim, interessante, mas vou te falar que pra mim, eu já tô, tipo, sabe, com o copo cheio, assim, qualquer coisa, tipo, vaza no copo, então, assim, minha paciência, minha tolerância já tá, tipo, no limite, eu preciso ver acontecer as coisas, e assim, quando o capítulo começou, e começou explicando o negócio dele. Lá na metade do capítulo, na página 13, eles falam, então é isso aí, vamos lá. Porra, mas no quesito de andamento do capítulo, isso aí me complicou, né? Eu fiquei esperando, chegou lá, na metade do capítulo, o negócio, tipo, falou assim, vamos lá. E depois a outra metade do capítulo foi só o povo, sabe, ajeitando a gravata. Realmente, esse capítulo pra mim não aconteceu nada de interessante, assim. As únicas as coisas novas que explicaram que foi Mamãe Caramelo, pra mim, foda-se, essa pessoa, tipo, um artifício, coloca alguém aí, depois, se a gente quiser, a gente puxa essa pessoa. Um ponto fraco meio, tipo, viável na hora. O que é na hora? Uma foto que, tipo, que se derrubar acaba, tipo, sabe? Não é, tipo, um inimigo a enfrentar, é só, tipo, algo que deixa a Mama totalmente, tipo, inútil, sabe? Pega um Yoko e fala assim, por causa de um bagulho, o Yoko fica desativado. Eu gosto quando você pega o gato pela nuca, que ele desativa. É tipo isso pra mim. Aí o resto foi só postou o canal. Cara, sério, um 6,5 deu pra esse capítulo. É que assim, eu acho que é uma questão assim, de expectativa, sabe? Pra coisas se resultarem em coisas importantes pro clímax do arco. Essa Mãe Caramela, por exemplo, eu também, dentro do capítulo, eu não daria uma foda pra ela, porque realmente ela apareceu do nada, ela nunca, né, tipo, não teve, foi um artifício meio barato, assim, que eles usaram pra construir esse cenário ideal pra atacarem a Big Mom. Só que assim, eu meio que, sei lá, é uma confiança que eu tenho com o Oda que geralmente ele consegue entregar esse tipo de coisa. Tipo, ele cria uma expectativa e ele consegue entregar no final. Então, eu tô, dando fichas pra ele, pra esse lance da Mãe Caramelo, por exemplo, e da arma e tudo mais, pra que ele consiga entregar realmente um desfecho pra esse arco interessante. Então, assim, a Mãe Caramelo, por exemplo, tipo, eu fico me questionando o que ela é, se ela vai ser importante, se ela não é só sei lá, um Zé Ninguém que vai ser usado. Por exemplo, essas balas. É um pouco da expectativa que eu tenho, assim, também. Como é um capítulo de preparação, então eu acho que, assim, dá pra, usar isso como uma forma de, tipo, dar a nota, por exemplo, pra esse capítulo. Porque eu acho que, assim, ele tá prometendo, né? É como se fosse tipo um vendedor, assim, olha, ó, isso aqui, ó, ele faz isso, isso e isso. Aí, quando chegar no clímax, é o que a gente vai ver o negócio sendo usado na prática, entendeu? Todos esses elementos que ele tá preparando. Eu achei que, tipo, foram elementos colocados, assim, decentes, assim. E o capítulo em si, tipo, teve um ritmo bacana até pra mim, porque ele estabeleceu o tempo na história e tudo mais. Ele terminou, tipo, na verdade, eu acho que ele terminou de uma forma meio intrigante, assim, com a Pudding, com a roupa, né, toda preparada. E o rosto dela é muito estranho, assim, sabe? Porque, tipo, ela tem uma cara de cínica, mas talvez porque a gente viu ela antes como uma menina boazinha, é engraçado ver ela agora com meio que a mesma cara, assim, de aflita, né? Só que falando que ela vai matar todo mundo ali, foda-se, sabe? Curioso esse final de capítulo, assim, também. Mas, no geral, assim, eu achei um capítulo decente, assim, achei um bom capítulo. E agora é realmente assim. É o que eu falei, no próximo capítulo não vai começar já a putaria, só se o Oda enlouquecer e, tipo, foda-se. Chegar lá, já. A primeira página já é ela, todo mundo sentado ali na festa de chá, né? Que no caso também é meio curioso, né? É uma festa de chá que é um casamento, assim, sabe? Eu tô tentando ainda imaginar como é que é, porque antes
tipo, bem antes eu tava imaginando, tipo, um casamento tradicional, sabe? Tipo, numa igreja, tal, com os dois lados sentados. Mas não, tipo, vai ser uma festa de chá. Eles ficam mencionando uma festa de chá, teve até uma imagem. Pra mim vai ser tipo um casamento normal, sabe? Eles só chamam de festa de chá. Nunca se imaginar isso dando uma festa. Pra mim é um casamento normal, bonitinho e seguido de festa. Tem uma cena lá que eles falam que teve uma vez que a Big Mom tava numa festa de chá e ela surtou, e eles estão sentados, tipo, numa mesa redonda, assim, né? E ela tá olhando pra esse retrato da Caramelo. Então eu fiquei imaginando como é que vai ser a estrutura dessa festa de chá. Se vai ser um casamento, né? Ou vai ser esse formato meio assim, casual, entre aspas. Mas assim, enfim, tirando isso, no geral, assim, foi basicamente isso, então, né? Foi um capítulo de preparação. Vamos ver aí, né, o que vai acontecer. E é lógico, vamos terminar aqui com o feedback aí da galera do podcast anterior. Então, não teve muita gente, né, que comentou. Na verdade, só tivemos o do Heron Francisco. Ele falou, né, a pergunta era qual que era a música que você imagina em uma abertura de One Piece, né? Ocidental, oriental, que seja. E ele falou que ele queria uma música chamada Welcome Home, do Cohen and Cambria. Eu já ouvi algumas coisas dessa banda, mas eu não conheço assim a fundo ela. Essa é a escolha dele, né? E agora a gente tem uma pergunta para essa semana. Espero que mais gente responda. Se não responderem, eu vou tirar esse bloco aqui, mas vamos lá, gente. Vamos criar criatividade aí para comentar aí. E a pergunta da semana é: qual tema de ilha, que ainda não apareceu, obviamente, você iria querer na série? Tema, eu digo assim, a gente tá vendo, por exemplo, da Big Mom, é um negócio meio de Alice no País das Maravilhas. O Thriller Bark era um negócio de Halloween, né, um negócio de terror. Esse tipo de coisa, sabe? Alabasta era um negócio meio, né, de deserto, meio Oriente Médio, assim, né? Então, por exemplo, a minha escolha seria uma ilha medieval, né? Que seria mais ou menos assim, um reino dos dragões. Porque a gente sabe que tem, né, dragões no mundo do One Piece, já apareceu um lá em Punk Hazard. Mas, assim, não foi explorado isso nem nada. Falou que, tipo, só que existe, assim, né? Mas eu queria, tipo, uma ilha que meio que ainda vivesse nos moldes medievais, com castelos e cavaleiros e tudo mais. E meio que assim, quem dominasse aquela ilha fossem os dragões, assim. Meio que uma coisa meio Skyrim, assim, né? E o rei, né, o cara que controla aquela ilha, né, o rei desse país, ele é um usuário de uma Akuma no Mi lendária, que seria de um dragão, obviamente, né? E aí ele teria, tipo, uns poderes meio Dovahkiin, assim, né? Fazer os fus rodar, assim, sabe? Tipo, um negócio meio assim, né? Soltar fogo pela boca. Eu fiquei imaginando, tipo, uma ilha assim, tipo, medieval, que eu acho que, né, é difícil de agora acontecer, mas, por exemplo, a gente vai ter uma ilha, provavelmente, Japão feudal. Essa de Wano aí talvez te dê um gostinho, né? Mais ou menos. É um negócio, assim, medieval / feudal, mas assim, eu queria um negócio medieval ocidental, sabe? Tipo, com os cavaleiros e tudo mais, um negócio meio europeu, assim. Mas, eu queria uma ilha diferente, eu queria uma ilha, tipo, meio tecnológica. Não precisa ser tecnológica, tipo, a nossa tecnologia. Uma tecnologia de One Piece mesmo, mas onde, tipo, sei lá, a tecnologia imperasse, sabe? Isso é interessante de ver, tipo, porque a gente vê One Piece como um mundo muito cheio, tipo, de bicho, muito orgânico, né? Um mundo de bicho, poder, gente, sabe? Tipo, as maiores forças do mundo não são, tipo, bombas ou, tipo, foguete. Os malucos, sabe? É o cara que vira fogo, mano. Na verdade, eu acho que até, assim, ainda dá chances se acontecer alguma coisa com o Vegapunk, né? Vai que ele tá numa ilha meio tecnológica, ou ele criou uma ilha tecnológica, sabe? Porque o Vegapunk é o humano da tecnologia no mundo de One Piece, né? Então, realmente, assim, é até possível, né? Um dia acontecer essa ilha mais futurista, entre aspas, né? Com uns neons, assim, sabe? Imagina. Meio Tron. Mas pode ser, quem sabe. Mas é isso, então. Então, quem quiser aí, comente aí um tipo de ilha que vocês queiram ver, um tema, né, de ilha. E a gente vai falar no próximo podcast.
Então é isso, pessoal. Vai ficando por aqui. Se você gostou do podcast, curta, compartilhe. Se inscreva no canal do podcast para seguir a gente nos próximos episódios. E a gente vai ficando por aqui. Até mais. Falou! Falou.